Paz, irmãos, amém? Estamos aí, mais uma noite de bênção, mais uma noite na presença de Deus. Quantos irmãos vão entrando aí? Hoje, culto da palavra, e acredito que Deus vai falar poderosamente em nossos corações. Vai compartilhando aí, vai convidando os amigos para estar conosco neste momento glorioso a qual Deus tem nos concedido de aprender um pouco da sua palavra. Estaremos meditando um texto, bastante conhecido, um texto bastante simples para o nosso entendimento, que traz uma revelação muito profunda aos nossos corações. E louvamos a Deus por essa oportunidade, pela pessoa também do nosso pastor Charles, pastor presidente da EDMR, que tem nos confiado a oportunidade de transmitir uma palavra ao coração do povo de Deus, ao seu coração, ao nosso coração. Quantas pessoas vão estando entrando aí, Nós vamos aguardar algumas pessoas entrarem para a gente começar a meditar na palavra de Deus. Vamos orar para dar início este culto da palavra, para dar início a este momento glorioso de aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos o seu nome, Senhor. Na noite desse dia, a qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender um pouco mais da sua palavra, que o Senhor possa falar em nossos corações de uma maneira muito poderosa. Ó Deus, fique conosco, que o Teu Espírito venha nos inspirar na revelação da Sua palavra. Aqueles que estão adentrando o Senhor neste momento, nesta live, que o Senhor possa abençoar. Toca naqueles, Senhor, que estão dispersos, e faz com que o Seu poder seja manifesto, ó Deus, em nossos corações, na noite desse dia, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Queridos, o som tá bom? Tá tudo ok? Como é que tá o som aí? Tá me ouvindo bem? Pra gente dar início a esse culto da palavra. Tá tudo ok aí? Tá me ouvindo bem? Como está o som aí? Se manifesta aí. Eu quero compartilhar um texto em Gênesis, capítulo de número 21. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14. Gênesis, capítulo 21, e nós iremos meditar no versículo de número 14, tá bom? Irmãos, como é ao vivo, tudo pode acontecer, mas estamos aí. Diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E, consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar. Desde os céus ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino
desde o lugar aonde está. Versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ergue-te, levanta-te o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. É um texto bastante conhecido, é um texto bastante simples ao nosso entendimento. Quem nunca ouviu falar dessa passagem, quem nunca ouviu falar dessa história linda? A Bíblia vai nos dizer, para que a gente possa compreender todo esse contexto, que Abraão e Sara, já velho, estavam debaixo de uma promessa. Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E qual foi a promessa? Que faria dele uma grande nação. Só que Abraão já era velho de idade, a sua mulher também. E não bastava, sua mulher é estéril. Não poderia dar à luz a um filho. Mas um período que Sara desce ao Egito, ali Sara, ela traz consigo uma serva, uma escrava egípcia, por nome de Agar. Um belo dia, Sara, ela chega para Abraão e fala: Abraão, Deus tem te feito uma promessa. Só que eu sou estéril, eu não posso dar à luz a um filho, e você tem uma promessa, Abraão. E é interessante que Sara, ao falar isto para Abraão, a Bíblia nos diz que a Bíblia vai nos dizer que Sara fala para Abraão o seguinte: Abraão, já que eu não posso dar luz, toma minha serva, deite-te com ela, que ela possa dar prosseguimento à sua geração e cumpra a promessa de Deus. Assim fez Abraão, amando de Sara, a pedido de Sara, e Agar agora está grávida. E quando Agar se engravida de Abraão, Sara começa a ser menosprezada por Agar. Começa a ter um confronto entre Agar e Sara dentro da tenda. O problema está na tenda, ao ponto que Sara desabafa com Abraão: olha, estou sendo menosprezada. O que Sara estava dizendo é que Agar estava lhe afligindo com palavras. Qual seria a palavra? Olha, só poderia ser Agar poderia estar falando assim para Sara, para nosso entendimento: você é uma mulher seca. Você é uma mulher estéril. Você foi uma mulher que não foi capaz de dar à luz a um filho e seguir com a geração de Abraão. Diante desse acontecimento, diante desse todo esse confronto, a Bíblia nos diz que Agar decide fugir da face da sua senhora. Agar agora está no deserto, perdida. E quando Agar está no deserto, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor aparece a Agar. Na teofania bíblica, o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus se apresenta. E quando Deus se apresenta a Agar, Deus fala assim: de onde vens e para onde tu vais? Qual foi a resposta de Agar? Eu venho fugida da tenda, eu venho fugida da casa da minha senhora. Aí o Deus fala para Agar: volta-te, humilha-te debaixo da mão da sua senhora. Por quê? Aí Deus
É Deus dizendo para Agar: você tem a gravidez, mas Sara que tem a promessa. Você está grávida, mas a promessa está sobre Sara. O negócio não é ter a gravidez. O negócio não é chegar primeiro. O negócio não é pegar o prêmio, cheguei. O negócio é ter a promessa. É que Deus estava falando para Agar no deserto: ei, Agar, você vem fugida, volta-te, humilha-te debaixo da mão da sua senhora, porque tu tem a gravidez, mas somente Sara tem a promessa. É interessante que Geazi preferiu o presente, mas Eliseu preferiu a capa, a promessa. Absalão preferiu o trono, mas Davi, no Salmo 51, ele fala: Deus, retire de mim tudo, mas eu prefiro a sua presença. Tem muitos que preferem o trono, tem muitos que preferem o presente, tem muitos que preferem chegar no primeiro lugar, mas tem outros que preferem a promessa. Agar volta, concede ali o filho de Abraão, coloca o nome de Ismael. Mas chega o dia de Deus cumprir na vida de Sara. Chega o dia de Deus cumprir também na vida de Abraão a promessa. Aí você vai para o Gênesis capítulo 21, você vai ver Deus cumprindo a promessa. Abraão faz um banquete, Abraão faz uma festa, porque Isaac agora já vai ser desmamado, já vai virar uma criança de 8 anos. E Abraão faz um banquete, uma alegria, está correndo sobre aquela casa, que traz convidado. Só que interessante que no meio desse banquete todo, Sara, ela vê uma cena, um episódio. O que Sara observa diante desse banquete? É que Ismael está zombando de Isaac. Às vezes uma brincadeira de criança. Só que agora existe um problema dentro da tenda. Existe um problema dentro da tenda. O problema, ele vai se aflorando na visão de Sara. Qual é o problema? O problema é que Ismael está zombando. Só que a palavra zombar, nesse texto, na visão de Sara, não condiz no sentido pejorativo da palavra zombaria. Entenda bem, na visão de Sara, esta palavra zombar ou zombava não está nesse texto no sentido pejorativo de zombaria. O que seria? O que estava incomodando Sara é que Sara não estava satisfeita em ver o crescimento de Ismael. Sara não estava satisfeita em ver Ismael crescer. Qual era o problema, Alisson, que Sara enxerga? Qual é o problema que aflora dentro do sentimento de Sara? É que Ismael cresce. E ela não fica satisfeita com o crescimento. Todo crescimento traz problema. Todo aquele que está debaixo de uma promessa que cresce, traz problema. Entenda bem? Ninguém vai ficar satisfeito com o teu crescimento. Ninguém vai ficar satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você é capaz de realizar. Ninguém vai ficar satisfeito. O seu crescimento vai trazer inveja. O seu crescimento vai trazer desconforto para algumas pessoas.
O seu crescimento vai trazer insônia para algumas pessoas. Tem pessoas que vão ficar com inveja devido ao seu crescimento. O que é inveja? Inveja é muito interessante. A pessoa, quando ela inveja aquilo que você tem, eu quero para a gente entender melhor. Como é aplicado a inveja quando a pessoa tem inveja? É quando você tem, ela não quer ela não quer ter o que você tem. Para nossa compreensão, ela não quer. A inveja, a pessoa, ela não quer aquilo que você tem. Ela quer que você não tenha. Ela se sente satisfeita quando você não tem. Porque ela não quer a sua casa. Ela fica satisfeita quando você mora de aluguel. É inveja. Ela não quer, uma pessoa invejosa, ela não quer o seu carro. Ela prefere que você não tenha o seu carro. Você vai olhar para a vinha de Nabote. A vinha de Nabote, uma pequena vinha. Acabe constrói o seu palácio. E quando Acabe constrói o seu palácio, ele constrói e ele tem uma visão. E a visão que Acabe tem no seu palácio é a vinha de Nabote. Acabe, rei de Israel, rico. Mas ele decide comprar a vinha. Para quê? Para fazer uma horta. Isso é inveja. Porque ele não precisava da vinha. Então o que Acabe queria? Ele se sentiria confortável de Nabote não ter. Ele não queria vinha. Tanto que era, se você pegar a Bíblia e ler, ele queria vinha para fazer uma horta. Ele poderia fazer em outro lugar. Mas como era uma pessoa invejosa, não estava satisfeita com aquilo que Nabote tinha, então ele preferia comprar, para que Nabote não tenha. Mas todo o crescimento vai trazer problema no âmbito material, no âmbito espiritual, às vezes no seu trabalho. O seu crescimento vai trazer desconforto para algumas pessoas que não são capazes de crescer. O seu crescimento vai trazer um desconforto para aquelas pessoas que não têm a mesma inteligência e sabedoria. Porque quem dá inteligência e sabedoria é Deus. Vai lá no livro de Daniel, você vai ver. E Deus concedeu a Daniel inteligência e sabedoria 10 vezes mais do que os magos e os astrólogos do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Então tem pessoas que não vai estar satisfeitas com aquilo que Deus vai realizar na sua vida, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, então vai trazer desconforto. Porque aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz, não fica pequeno, cresce, desenvolve. Opa! Livro do Êxodo. Quando Moisés nasce, que tem ali uma sentença de morte para todos os meninos. A Bíblia diz que as parteiras temiam o Senhor. E a mãe de Moisés o escondeu até que não dava mais. Porque o menino crescia. Isso é interessante. Porque a gente às vezes acha que aquilo que Deus nos entregou é tão pequeno. Mas o âmbito espiritual está crescendo. Às vezes para muitos é pequeno, mas para Deus está crescendo. Para nós, o crescimento é muito lento, mas para Deus o crescimento é estrutura. Para nós o crescimento é muito devagar, mas para Deus o crescimento
é estrutura. Então existe um problema dentro da casa de Sara. E o problema na visão de Sara é ver que Ismael crescia. Então tem pessoas que não vai estar confortável com o nosso crescimento. Alisson, o que eu faço se tem pessoas que não estão confortável com o meu crescimento? Ei, meu filho, quer um conselho? Continua crescendo. Porque Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se você está crescendo, é porque Deus está te dando condição de crescer. Se você está evoluindo, é porque Deus está te dando condição de evoluir. Sabe o que eu estou aprendendo na minha vida? É não dar ouvido a pessoas que pensam pequeno. É não dar ouvido a pessoas medíocres. Porque pessoas medíocres, elas se satisfazem quando você não cresce. Pessoas que pensam pequeno não ficam satisfeitas com o seu pensamento de grandeza. Acha que você é maluco, acha que você é louco. Mas em Coríntios, Paulo estava dizendo: Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Tá pensando grande, meu filho? Tá achando que você é louco? É porque você conhece o tamanho do seu Deus. O seu Deus é um Deus pequeno. O seu trono, a Bíblia diz que o seu trono está no céu e a terra é os cabelos dos seus pés. Ah, o seu Deus é tão pequeno que ele pega as baleias na palma de sua mão. Olha só, como o seu Deus é pequeno, como o nosso Deus é pequeno. Nosso Deus é tão pequeno que as suas narinas, diz a Bíblia, que ele abre o mar. O seu Deus é tão pequeno que ele chama as estrelas pelo seu nome e elas lhe obedecem. O seu Deus é tão pequeno que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Aí eu vou me importar porque as pessoas estão dizendo que não pode crescer? Ah, porque não vai evoluir? Porque eu moro até numa cidade que a cultura é muito pequena? Poderia vir uma coisa boa de Nazaré? Faço uma pergunta. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Hein? Nazaré tinha nem no mapa, uma cidade pequena, poderia? E quem veio de Nazaré? Quem veio de Nazaré? Não foi lá, Felipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Então a palavra aqui que Sara estava colocando, para a gente entrar no texto, ainda nem entrei no texto. Deixa eu até ver a hora aqui para mim não passar. Ainda tem alguns minutinhos. A palavra, quando estava zombava aqui em capítulo 21 de Gênesis, no versículo 9, e viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que estava dado a Abraão, zombava. Zombava de quem? Ismael zombava de Isaac. Então, na visão de Sara, e no sentido da palavra aqui, não era no quesito pejorativo zombaria. É porque Sara estava se sentindo incomodada com o crescimento de Ismael. Quantas pessoas se sentem incomodadas pelo seu crescimento? Na igreja, na sua liderança, na sua forma de pregar, na sua forma de cantar, na sua forma de dar um estudo. Quantas pessoas não é satisfeita naquela ação social, naquele momento de visita, ou até naquele momento que você ora para um, para outro. Tem pessoas que não ficam satisfeitas. Mas não se preocupe, continua crescendo, que é um conselho, continua crescendo. Continua evoluindo, continua se destacando, continua fazendo o seu melhor. Não se preocupe com o que os outros falam. Se falam mal, falam bem, deixa que falam.
Vamos lá. E a Bíblia diz que quando Sara ela sente esse problema do crescimento de Ismael, ela fala para Abraão, olha, não dá mais para viver. Não consigo mais, não suporto mais. Ver Ismael, Agar, eu sei que é seu filho, mas não dá mais para viver na tenda. Aí Abraão, o que você quer que eu faça? Deita fora o seu filho e Agar. A Bíblia diz que Abraão, olha só, imagine comigo o coração do pai. Pega um pouquinho de água no odre, um pão, coloca sobre os ombros de Agar e coloca também sobre os ombros do menino e despede. E a Bíblia diz que quando Agar sai da tenda, ela se depara com o deserto. E ela começa a andar errante no deserto. E quando ela começa a andar errante no deserto, a água do odre, o pão, ele é todo consumido. Até que não tem mais alimento. Até que não tem mais o que comer, não tem mais o que beber. Está no deserto. O que é um deserto? Um lugar improdutivo. Ausência de amigos, de pessoas próximas. Está no deserto. E a Bíblia diz que Agar pega o seu filho, agora coloca debaixo de uma árvore. E quando ela coloca o menino debaixo de uma árvore, porque ela diz, eu não quero ver o menino morrer. Quantas pessoas foram abandonadas debaixo de uma árvore? Quantas pessoas hoje estão debaixo de uma árvore abandonada? Já imaginou? Alguém deixou debaixo de uma árvore. Quantas pessoas foram parar debaixo de uma árvore porque eu lancei uma palavra contrária? Quantas pessoas estão debaixo de uma árvore porque um pastor lançou uma palavra contrária? Somos sujeitos. Quantas pessoas estão debaixo de uma árvore porque o ministério não entendeu as aflições e colocou debaixo de uma árvore? Mas colocou debaixo da árvore para quê, Arisson? Para morrer. Abandonou debaixo de uma árvore para morrer. Quantas pessoas estão? Imagine, pense. Estão debaixo da árvore sentimental, estão debaixo de uma árvore financeira, emocional, física. Mas quem que colocou debaixo da árvore? Outras pessoas. Olha o texto. Colocou debaixo da árvore para não ver o menino morrer. Ela nem quis lutar pelo menino. Ela nem quis lutar pelo seu filho. Ela nem quis falar assim, eu vou morrer junto, mas eu não abro mão. Não vou te abandonar, nós vamos ficar aqui nesse deserto, mas nós vamos ficar junto. Qual foi a decisão? Deixar o menino debaixo da árvore. Mas deixar debaixo da árvore para morrer. Quantas pessoas cruéis abandonando as outras debaixo da árvore para morrer? No sentido espiritual. Não tem a capacidade de falar assim, eu vou entrar junto nessa luta. Nós vamos entrar na peleja. Nós vamos entrar em oração. Mas debaixo desta árvore você não fica. Não, mas acabou o pão. Acabou a água. A despensa está vazia. Não, você não vai ficar debaixo da árvore. A porta se fechou. Opa, mas você não vai ficar debaixo desta árvore.
As minhas contas estão subindo, mas você não vai ficar debaixo dessas árvores. Eu não sei o que fazer, mas você não vai ficar debaixo desta árvore. E a Bíblia diz que Agar deixa. Ela prefere deixar o menino debaixo da árvore para morrer. Ela se afasta, porque ela não quer ver morrer. Ela não quer ver o suspiro. Igual ao momento que ela se afasta, ela também chora. Ela também se entristece. Mas o interessante aqui é que o choro de Agar não move o coração de Deus. O choro daquele que abandona não move o coração de Deus. Mas o menino resolve chorar. O abandonado resolve chorar. Alegrar com que se alegram, não é que a palavra diz? Chorar com que choram, não é que a palavra diz? Mas tem uma coisa muito legal aqui. Chorar com que chora é mais fácil do que alegrar com que se alegra. Que isso, Alisson? Sim. Chorar com os que choram é muito mais fácil de alegrar com aqueles que se alegram. Eu prefiro chorar na derrota de alguém. É mais fácil. Eu chorar junto com aquele que a porta se fechou. Eu chorar junto diante das lutas do meu irmão, da minha irmã, do que alegrar com a vitória. Tem muita gente na igreja que não fica satisfeito com a sua alegria porque Deus te abençoou. Ele fica mais satisfeito quando as portas se fecham, quando não dá certo a sua casa, não dá certo a sua família. Chorar com os que choram é muito mais fácil. Mas Deus preferiu ouvir a voz daquele que foi abandonado, não ouviu a voz daquele que abandonou. Você vai ver o texto. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Quem chorou? Agar. Aí ela abandona, ela também chorou. Se ela abandonou, agora chora. Ela preferiu abandonar e agora está chorando. Ela preferiu amagoar do que agora está chorando. Aí a Bíblia vai nos dizer: e ouviu Deus a voz do menino, aquele que foi abandonado. E ouviu Deus a voz do menino. Partindo aqui, para a gente concluindo. Porque Deus ouviu a voz do menino e não ouviu a voz de Agar. Faço uma pergunta. Por que Deus ouviu a voz do menino e não ouviu a voz de Agar? É simples. Porque todo aquele que te abandonou vai ter que ver o seu crescimento. Todo aquele que fez você sofrer vai ter que ver o seu crescimento. Todo aquele que puxou o seu tapete vai ter que ver o seu crescimento. Todo aquele que não acreditou no seu ministério vai ter que ver o seu crescimento. Todo aquele que não acreditou na sua família vai ter que ver ela prosperar e crescer para a glória de Deus Pai. Todo aquele que te abandonou no meio das circunstâncias, no meio das adversidades, não vai morrer, mas vai ter que ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Quer ver um texto muito simples? Quer ver um texto muito simples? A Bíblia diz, lá no Gênesis capítulo 37, a história de José, que os irmãos pegam José e lançam na cova. Pega suas vestes, mata um animal, molha suas vestes no sangue, não foi isto? Leva até Jacó,
e fala aqui: meu pai, essa aqui não é as vestes de José? E Jacó começa a chorar. E os filhos falam: olha, José morreu. Uma besta fera o comeu. Mal sabia eles que José lá na frente seria governador. E quando José é governador, e os irmãos de José há uma grande fome naquela época, o pai de José, Jacó, pega os seus irmãos e fala assim: olha, vai até o Egito e vai comprar alimentos. José reconhece os seus irmãos, banquetinho com ele. E o que que José fala? Agora vocês vai até meu pai e fala que eu estou vivo. Aquelas mesmas pessoas que um dia mataram José, foi as mesmas pessoas que tiveram que falar para Jacó que estava vivo. Onde eu aplico esta palavra? As mesmas pessoas que um dia tentaram matar os nossos sonhos. As mesmas pessoas que um dia falaram que morreu. As mesmas pessoas que um dia falaram: não vai dar certo, não vai conseguir, não pode. As mesmas pessoas que nos abandonaram. As mesmas pessoas que não acreditaram. Vai ser as mesmas pessoas que vai ter que falar que está vivo. As mesmas pessoas que um dia mataram José, foi as mesmas pessoas que chegaram até Jacó e falaram: papai, José está vivo. Mentimos para o Senhor. E outra, não é mais José, é Zafenate Paneia. Há uma confusão na cabeça de Jacó. Pai, te digo mais, é governador do Egito. Te digo mais, ele anda no segundo carro. E te digo mais, cumpriu-se. O sol e a lua se tiveram que se curvar diante de José. Ei. Te abandonaram debaixo de uma árvore. Não acreditaram nos teus sonhos. Não acreditaram naquilo que você sonhou. Achou que você iria morrer. Foi bom. Glorifico a Deus por isso. Porque essas mesmas pessoas vai ter que ver o nosso crescimento. Essas mesmas pessoas vai ter que ver o nosso crescimento ainda mais. Vai ter que falar para a partida: Alferes está vivo. Não, vai ter que falar ainda mais. Vai ter que falar no estado do Rio de Janeiro: está vivo. Essas mesmas pessoas que falaram que não ia dar certo, que ia morrer, vai ter que falar na nação brasileira: está vivo. Eu não acreditava, cresceu. Eu achei que ia morrer, mas cresceu. E ainda mais está vivo, governa. E para concluir, deixa eu ver o horário aqui. E para concluir, capítulo 21 de Gênesis, versículo 18. Ergue-te. Deus falando para Agar: você abandonou. Eu ouvi a voz do menino. Ergue-te. Levanta o moço. Pega-lhe pela mão. Porque dele farei uma grande nação. Tem promessa para a sua vida. Tem promessa para a sua casa. Tem promessa para a nossa história. Olha o que Deus já falou: farei uma grande nação. O que Deus vai fazer não é pequeno. O que Deus vai fazer é grande. E quando Deus faz, causa espanto. O povo não acredita. O que é que aconteceu? Não, foi Deus. Como assim? Foi Deus. Eu achava que não ia evoluir, não, mas foi Deus. Eu achava que não ia crescer tanto, não, mas foi Deus. Mas prega assim, não, foi Deus. Mas pastoreia assim, não, foi Deus.
Mas louva, não foi Deus. Mas dá um estudo maravilhoso, não foi Deus. Olha aquela casa, não foi Deus. Olha aquela despensa, não foi Deus. Olha aquela porta que se abriu, não foi Deus. Ei, Herbert, levanta-te, menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Tem crescimento para a sua história. Tem crescimento para a sua família. Tem crescimento para a sua empresa. Tem crescimento para a sua igreja. Tem crescimento vindo do alto para a sua vida. Tem crescimento de Deus chegando. Ei, tem crescimento. Tem crescimento. Acredite, tem crescimento. Não vai morrer. Aqueles que pensaram que ia morrer debaixo da árvore, vai ter que ver você crescer para a honra e glória do Senhor. Amém. Ora aqui e dou para o ponto final. Hoje Deus marcou a sua vida. Deus marcou a nossa história. Com que, Alisson? Com crescimento. O inimigo, o invejoso, aqueles que não acreditaram, a partir de hoje vai ver crescimento. Pode ser lento. Para mim é lento. Mas para Deus, crescimento é estrutura. Amém. Querido Deus Pai, louvamos o seu nome na noite desse dia. Muito obrigado por tudo. Tudo quanto o Senhor tem feito, realizado em nosso meio. Continua operando, Pai. Continua agindo. O seu povo que nos ouve nesta noite, através desta live, Pai, traga crescimento. Ó Deus, traga crescimento. Muitos foram abandonados, muitos foram rejeitados, mas tem uma palavra ao nosso coração, uma palavra de crescimento. Ó Deus, traga crescimento para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa empresa, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, Deus. Traga crescimento, mas um crescimento avassalador que causa espanto, para muitos poder ver a sua grandeza, a sua glória em nossa vida. Assim eu oro, assim eu te peço as suas bênçãos para a nossa vida, pela família DMR, pelo pastor Charles e todos os obreiros, igreja, de uma forma geral. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a glória e a salvação de Jesus Cristo e as doces e eternas consolação do Espírito Santo acompanhe a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E digamos junto, amém. Terminado em nome de Jesus.